Ok. Então, uma boa noite a todos. É com muita alegria que o Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul vem aqui contribuir com um pouco de informação. Estamos todos assim muito felizes, né? Ansiosos no bom sentido, para ouvir o Luciano nos trazer a sua contribuição a respeito de um assunto tão interessante que passa, de alguma maneira, por essa oitava atmosfera, por esses lugares de uma espiritualidade que a gente nem sempre trabalha quando pensa em espiritualidade de uma forma mais acadêmica, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Vou passar a palavra para a Marluce, que vai apresentar, então, o Luciano, nosso querido convidado. Desde já, o Núcleo, né, agradece ao Luciano, né? As vezes que eu ouvi falar, ou a parte escrita, realmente é muito encantador, né, ver o que ele tem para nos trazer. E depois da apresentação da Marluce, a gente passa a palavra para o Luciano. Nosso encontro é das 8 às 9. Ele vai, então, trazer toda, né, e a sua contribuição. E, no final, a gente abre, então, para perguntas, comentários e afins. E a Marluce faz esse meio de campo, então, para nós hoje, apresentando e coordenando o nosso evento. Então, muito obrigada pela presença de vocês, e agora passo a palavra a Marlu. Uma boa noite a todos. Hoje, então, a gente tem o nosso querido convidado, né, o Luciano Alencastro. Ele vai falar sobre Swedenborg e suas contribuições para uma ontologia e uma psicologia do imaginal. E queria apresentar a vocês, para quem não conhece o Luciano. O Luciano, ele é psicólogo clínico, né, ele é doutor em psicologia do desenvolvimento e pós-doutor em psicologia narrativa aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele estuda, se dedica, pesquisa, né? Psicologia arquetípica, psicologia narrativa, imaginação ativa e psicologia do imaginal. E quando nós convidamos o Luciano e ele propôs esse tema, nós achamos extremamente interessante porque de minha parte, assim, acho que Swedenborg não é um pensador que a gente tem muito acesso, ou escuta, ou pesquisa. Então, eu acho que é uma preciosidade o Luciano vir aqui hoje e dividir conosco, né? Ser tão generoso e dividir as suas pesquisas, os seus estudos. Porque lá no Memórias, Sonhos e Reflexões, né, o Jung vai dizer que ele admirava muito Swedenborg. Não só como um grande cientista, mas também como um místico. E ele teria lido, né, durante a faculdade, quando ele era estudante de medicina, ele teria lido várias obras do Swedenborg. E Swedenborg também conversa, né, que é isso hoje, né, Luciano, que tu vais trazer para nós, de uma forma muito particular também com outro pensador que nos é muito caro e que também a gente não tem muito acesso, que é o Henri Corbin. Então eu quero dar as boas-vindas, agradecer ao Luciano, né? Ele vai nos trazer algumas reflexões e aí ao final, como a Guadalupe falou, a gente vai abrir um espaço para as perguntas, quem quiser já ir colocando no chat, fica à vontade. Te passo a palavra então, Luciano. Muito obrigado, Marluce. E que especial. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos que estão aqui junto conosco. Bem especial poder ver os rostos aí, a conexão com vocês. E agradecer muito o Núcleo de Espiritualidade, a Marluce, a Guadalupe, essa oportunidade riquíssima de diálogo. Me senti muito honrado com esse convite. E a ideia de hoje é poder tentar trazer uma visão acessível a todos, que não seja cifrada ou mega acadêmica, né? Mas a ideia é trazer justamente o Swedenborg. Eu não sou um especialista em Swedenborg, não fiz nenhuma dissertação ou tese sobre ele, mas eu vi nesse autor, nesse grande pensador, a possibilidade de trazer a visão de que o imaginal, de que os fenômenos do imaginal, eles acontecem tanto no Oriente, com mestres sufis, com místicos, né, da tradição islâmica, e também com pessoas do Ocidente, né, que vários fenômenos do imaginal não são exclusividade de fenômenos orientais, orientalistas, mas que têm toda uma conexão com uma universalidade, vamos dizer assim.
né, com um fenômeno que se expressa em todas as regiões do mundo em várias épocas da história. O Swedenborg, justamente como falou a Marluce, o Corban fez uma leitura muito aprofundada do Swedenborg, então eu achei bastante interessante a gente poder dar uma olhadinha mais aprofundada com isso, sobre isso, e a qualquer momento que a Marluce, que a Guadalupe queira trazer uma intervenção, fiquem bem à vontade, assim como os presentes. Mas mais para o final a gente pode dar uma olhadinha mais cuidadosa em algumas perguntas, em algumas questões, e mais uma vez expressar a minha alegria em estar aqui junto com vocês e a minha tentativa de tornar esse tema mais acessível, né? E o quanto, quando eu criei o tema da palestra, depois eu pensei, nossa, onde é que eu fui amarrar o meu com esse tema cheio de ontologias e psicologias. Então, a ideia é tentar fazer jus ao tema, mas de uma maneira que não fique tão terrível, tão intrincada de compreender, certo? Então, vamos lá. É, então, o Emanuel Swedenborg nasceu em 1608 em Estocolmo, na Suécia, e faleceu em 1772 em Londres, Reino Unido. Ele teve como pai um pastor luterano que depois se tornou bispo. E o pai do Swedenborg tinha, mesmo sendo um bispo, que não era uma crença comum entre pessoas que ocupavam esse cargo, o pai dele acreditava que espíritos, demônios e anjos estavam o tempo inteiro em interação com esse mundo, com o mundo material. Então a gente já nota que o Swedenborg teve toda uma atmosfera ligada a espíritos, anjos, seres que estavam fazendo parte desde a infância dele no tecido narrativo, no tecido existencial em que ele estava inserido. Swedenborg se tornou um cientista, um místico cristão, filósofo e teólogo, fascinado pela matemática e pelas ciências naturais. Com o objetivo de aprofundar esses conhecimentos, ele visitou Inglaterra, Holanda, França e Alemanha, onde conheceu muitos dos representantes das chamadas novas ciências. Ele foi considerado, na época e até hoje, como um polímata, uma pessoa que domina vários campos de conhecimento com uma erudição muito rara, né? E ele foi um grande poliglota também, sabia muitas línguas e até hoje é considerado uma pessoa muito multifacetada, vamos dizer assim, que dominava muitos ramos de ciência, de espiritualidade, de uma maneira insigne, vamos dizer assim, muito diferenciada. Aos 28 anos, foi nomeado assessor de Minas do governo sueco. Próximo aos 30 anos, voltou-se para a paleontologia, para a geologia e chegou a desenvolver uma teoria para explicar a origem do sistema solar. Olha a diversidade de campos que esse homem se envolveu, cada um deles com excelência. Além disso, desenvolveu novos métodos de construção de docas e desenvolveu até mesmo modelos para o submarino e o avião, que foram modelos pioneiríssimos na época. Ele, então, conectado com todas essas ciências, em 1745, aos 57 anos, Swedenborg jantava em uma sala privativa de uma taverna em Londres, quando, ao invés de um evento ou uma situação mais ligada às ciências, ele teve um grande fenômeno espiritual. Ao final da refeição, uma escuridão tomou conta dos seus olhos e o ambiente mudou subitamente de aspecto. Perdão. De repente, ele viu uma pessoa sentada em um canto da sala e essa pessoa, uma espécie de vulto, lhe disse: "Não coma demais." Ele se assustou com essa frase, com esse vulto, saiu correndo, né? Foi para sua casa. E aí os biógrafos têm algum nível de dissonância, mas algumas versões falam que ele estava acordado quando teve o fenômeno, outros falam que ele sonhou. Logo depois dessa situação da taverna, ele sonhou, teve um sonho com a mesma figura que estava lá na taverna, e essa figura se apresentou a ele falando que ele era o Senhor e que iria lhe guiar para ele conseguir realizar uma nova interpretação da Bíblia
uma interpretação que revelaria o significado espiritual e profundo das palavras bíblicas. Escreve Swedenborg: desde então, diariamente, o Senhor abria os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então vieram muitos livros, dentre os quais eu destacaria O Céu e o Inferno, que foi um livro que abordava o que acontecia depois da morte, o que, de acordo com cada disposição interior de cada indivíduo, para onde ele iria habitar depois da morte. É interessante vermos que, cerca de 100 anos depois, surgiu um outro livro chamado O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que também buscava explorar, né, explicar o que acontecia depois da morte com cada situação que cada ser humano vivenciou. Inclusive, Arthur Conan Doyle, né, o mesmo escritor de Sherlock Holmes, no livro A História do Espiritismo, coloca o Swedenborg como um grande precursor do Espiritismo, né? Então, é bem interessante vermos o quanto existe esse tipo de elo, né? Swedenborg, 100 anos ou mais de 100 anos antes da doutrina espírita, já antecipou uma série de percepções que se assemelham, em outra parte, diferem da doutrina espírita, mas é considerado pelos históricos do espiritismo, os historiadores do espiritismo, como um precursor da doutrina espírita. Logo após a sua morte, seguidores criaram sociedades dedicadas ao estudo do seu pensamento. Essas sociedades formaram a Igreja da Nova Jerusalém, ou chamada Nova Igreja. Depois desse breve resumo sobre Swedenborg, temos então Henri Corbin, né, titular da Cátedra de Islamismo na Sorbonne entre 1954 e 74. Corbin foi um leitor entusiasta de Swedenborg e encontrou semelhanças impressionantes entre a interpretação de Swedenborg dos eventos do Antigo Testamento e as interpretações dos mesmos eventos feitas por Cadi Numan, conforme relatados no Alcorão. Cadi al-Numan foi um grande historiador, jurista e também envolvido com uma série de escritos sobre teologia islâmica. Então, a Swedenborg Foundation publicou 2 ensaios de Corbin que serão o fio condutor da apresentação de hoje. O primeiro é um célebre ensaio de Corbin, conhecido por muitos, que é o Mundus Imaginalis. E o segundo, que a Swedenborg Foundation publicou, se trata do ensaio Hermenêutica Espiritual Comparativa, que será o principal ponto da nossa fala de hoje. O ensaio Mundus Imaginalis, ele traz o reino da existência que se encontra entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, Corbin chama este mundo, ou este intermundo, de mundo imaginal, Mundus Imaginalis, e ele traz que esse mundo não seria apenas uma metáfora, não seria apenas uma dimensão metafórica, como muito bem nos trouxe o trabalho de Marluce, a monografia, né, defendida há relativamente pouco tempo. Então, o mundo imaginal não seria um mundo metafórico ou meramente simbólico. Ele seria um mundo ontologicamente real. Quando eu falo em ontologia, nós estamos falando aqui justamente de um ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, a natureza da existência e a natureza da realidade. Então, justamente Corbin nos traz uma visão ontológica, que a ontologia é uma ramificação da metafísica. A visão de ontologia de Corbin nos traz a realidade do mundo imaginal e que esse intermundo espiritualiza as formas materiais e, ao mesmo tempo, materializa ou imaginaliza as formas espirituais noéticas ou intelectivas. Então, ele é justamente um intermundo que vai trazer em imagem o mundo espiritual, o mundo das formas essenciais, e vai imaginalizar, isso é, espiritualizar o mundo material. É um intermundo que realiza esse tipo de função
mediadora entre um mundo de baixo, vamos dizer assim, o mundo da matéria, ou o mundo sensível, e o mundo espiritual, ou como nos traz Corbin, o mundo das inteligências querubínicas, né, o mundo mais celestial. Corbin nos fala que a faculdade imaginativa não deve ser confundida com fantasia. E esse é um grande marco desse texto de Corbin. Ele faz essa distinção que o mundo imaginal não é um mundo pessoalista ou pessoal das imaginações e fantasias. Se trata de um mundo ontologicamente real, que tem forma, substância própria e realidade própria. Se trata, portanto, da imaginação verdadeira que falavam os alquimistas, como falava Paracelso e Jacob Boehme. Nesse ensaio, Mundos Imaginários, Corbin sugere que para realmente entender o que são as imagens e as histórias dos textos sagrados, os estudiosos precisariam desenvolver uma faculdade imaginativa que alcance o nível da hierognose, que seria o conhecimento sagrado superior. Assim, Corbin sugere que a civilização contemporânea perdeu a capacidade de acessar o reino das imagens sagradas, as quais provêm do mundo imaginalis. Dessa forma, então, não seria que o mundo imaginal ele carece de substância ou inexiste. Seria justamente o ser humano, a coletividade humana e até mesmo a história humana que acabou esquecendo a forma de acessar esse mundo, a forma de captar, de perceber esse mundo imaginal. No pensamento de Corbin, e ele coloca que o pensamento de Swedenborg é justamente esse pensamento também, a via para acessar o mundo imaginal não seria uma via meramente cognitiva, intelectiva, mas uma via que passa pelo coração como órgão visionário, como órgão de cognição superior, que conseguiria adentrar no mundo imaginal e conseguir captar as suas formas, as suas expressões e apresentações. Luciano, Então, por favor. não, se tu me permite só uma partezinha, eu estava me dando conta que Claro. o Corbin, assim como o Swedenborg, ele também falava 10, 11, 12 idiomas, né? E ele era tradutor. E uma das dificuldades da gente entender o imaginal é que nós, ocidentais, podemos relacionar o imaginal com algo da nossa fantasia, né? E aí ele usa essa expressão em latim, né, mundos imaginários, para falar exatamente desse lugar, né, dessa existência real, dessa realidade, né, que para nós ocidentais é extremamente desafiador, né, Luciano? Extremamente desafiador e com definições que mesmo a gente lendo e vendo, ok, é um lugar, é um local, é uma existência, mas muitas vezes é chamado de lugar não lugar também, né? Justamente para falar de que não é o tipo de lugar que a gente está acostumado, aquela montanha, aquele país, é outra coisa. Mas essa outra coisa existe, não quer dizer que é meramente uma fantasia ou meramente uma interpretação simbólica, que a gente poderia também levar para esse Isso, lado, como talvez no livro vermelho, num dado momento em que Jung fala, que símbolos poderosos que vocês são, ou algo assim, e lhe é falado, não, nós não somos símbolos, nós somos seres existentes. é, Justamente algo muito semelhante ao mundo imaginal. Nós não somos apenas símbolos. Nós temos uma camada simbólica, porém, somos seres existentes. Temos uma dimensão ontologicamente real. Obrigado, fica muito à vontade aí para fazer as interações, que deixa o Luciano ainda mais feliz. Então, no ensaio Hermenêutica Espiritual Comparativa, Corbin começa com uma análise de uma palavra árabe. E mil perdões, eu não sou especialista em terminologia e fonética árabe, tá? É só para a gente poder ter alguma noção dessas coisas. A palavra que ele estuda é a palavra árabe hikaya, com H, e K e Y, que seria que representaria, ou teria como significado, uma imitação ou mimesis, uma representação, isto é, uma história que é essencialmente uma imagem ou símbolo. Por trás dessa história, portanto,
residiria uma verdade espiritual. E para acessar essas histórias em profundidade, seria necessário uma gnosiologia diferente. Mas o que é gnosiologia? Gnosiologia seria uma área da filosofia que é justamente o estudo do conhecimento e se interessaria por perguntas como: o que é, afinal, conhecimento? Quais são os limites do conhecimento? O que, como que a gente pode chegar a constatar que um conhecimento é verdadeiro ou não é verdadeiro? Então, tudo isso é estudado pela gnosiologia, que se difere da epistemologia, que se trata mais de uma linha ligada à ciência, ao estudo do conhecimento em ciência. A gnosiologia é uma área que estuda o conhecimento não apenas dentro da ciência, mas como um geral, dentro da filosofia. Corbin afirma, então, que no pensamento de Swedenborg, a hierognose seria uma gnosiologia que coloca no mais alto grau do conhecimento uma percepção espiritual imediata, uma percepção intuitiva, uma percepção que vai para um conhecimento espiritual não mediado, imediato. E que estaria esse conhecimento, essa gnosiologia, ligada a uma forma de hermenêutica denominada por Swedenborg Doutrina Geral das Correspondências, que vai ser um dos principais focos da nossa fala de hoje, tá? Da minha fala. O que é hermenêutica? Só para a gente poder ter algumas visões aí, hermenêutica é justamente a arte, a técnica ou a ciência da interpretação de textos. Quando eu falo interpretação de texto, a gente pode se referir a textos escritos, a falas também, a atos de falas, a várias formas de atos comunicativos. A hermenêutica se traduz nessa área que interpreta o significado desses textos, e que é uma palavra muito utilizada nos estudos de textos sagrados, por exemplo, e hermenêutica vem justamente dessa palavra Hermes, que é o deus que fazia essa comunicação entre mundos. É esse deus que trazia a mensagem dos deuses, né, do Olimpo, aqui para a dimensão humana material. Então se pegou o nome desse deus e se derivou a palavra hermenêutica, a arte de decifração ou interpretação de textos. Então, em Swedenborg, a hermenêutica que ele usa é a hermenêutica ligada à doutrina das correspondências. Na visão dessa doutrina, o visível e o invisível, a forma e a essência, não estariam separados, mas um refletiria o outro. Segundo Swedenborg, a Bíblia é meticulosamente, em cada detalhe, escrita com base no princípio da correspondência, onde as histórias seriam a superfície, revelando significados repletos de profundidade espiritual. Na apresentação de hoje, nós temos como foco essa ideia de correspondências em Swedenborg. Teria muitos outros conceitos e ideias do Swedenborg, a ideia de homo maximus, a ideia de como a luz se desdobra em níveis de luz. Teria uma série de formas muito interessantes que Swedenborg aborda na sua doutrina geral, mas hoje, para efeitos da gente não extrapolar tanto tempo, a gente poder ter esse foco nas correspondências. Então, Swedenborg define correspondência, do latim correspondere, como a relação analógica e funcional entre uma realidade espiritual e a sua expressão material. Dessa maneira, tudo que existiria no mundo material e sensorial físico teria a sua origem, a sua forma e até mesmo a sua existência sustentada no mundo espiritual. Ou alguns filósofos chamariam do mundo noético, no mundo das essências, o mundo que pertence a uma categoria superior. O plano físico, assim, seria um espelho, uma sombra viva do plano espiritual, do mundo espiritual. Encontramos ecos aí em Platão, Sócrates, todo o neoplatonismo, Giambattista Vico, Marsilio Ficino. A gente poderia fazer toda uma linha que encontra bastante correspondência com esse tema das correspondências. Isso pode ficar para outros momentos aí que a gente queira
estudar esses outros autores, tem muita correlação com tudo isso. Vocês estão ouvindo demasiadamente o barulho da chuva aqui ou não? Senão eu ponho meu fone de ouvido para barrar um pouco a chuva. Tá indo bem? Não tá uma barulhada? Não, Perfeito. tá bom, Luciano. Seguindo então. Obrigadão. Então, toda essa questão de correspondência poderia trazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, na visão de Swedenborg, o Sol que a gente enxerga aqui na Terra, o Sol físico, seria, na verdade, correspondente a uma dimensão celestial, ao amor divino. Então, o Sol seria a expressão física do amor divino, assim como a luz que a gente enxerga seria, em correspondência, uma expressão da verdade divina. Então, cada um dos elementos que a gente tem no universo físico corresponderia, teria o seu correlato, origem, substância e raiz num mundo metafísico, no mundo superior ou mais noético, essencial. Outro exemplo muito interessante, Swedenborg, que mostra o tamanho do quanto ele explorou a ideia de correspondências. Swedenborg postulava que existia uma grande correlação entre partes do corpo humano, ou órgãos do corpo humano, faculdades da mente humana, isso é, potenciais da mente humana, como, por exemplo, volição, cognição, a parte afetiva da mente humana, e comunidades celestiais, isso é, comunidades angelicais. Então, ele tinha toda uma concepção que, por exemplo, o coração corresponderia a uma faculdade mental do ser humano, que corresponderia a um determinado grupo de anjos no mundo celestial, uma comunidade angélica. Mas, no decorrer aqui da apresentação, eu explico um pouquinho melhor essa visão do Swedenborg. É muito interessante a gente ver a correlação da ideia de correspondência do Swedenborg com, por exemplo, várias ideias do Sohrawardi no sufismo. Por exemplo, Sohrawardi tinha a ideia de que tudo emanava da luz das luzes. Tudo tinha como fonte a luz das luzes, que a gente poderia interpretar como Deus ou Uno, e que tudo emanaria dessa luz maior, que se desdobraria ou faria um processo de descenso em níveis mais abaixo, cada vez mais abaixo, chegando até a dimensão material. Então, a luz das luzes, para Sohrawardi, era toda a origem e que faria toda essa ramificação, esse processo de desdobramento até chegar a uma dimensão mais densa. Por ter uma origem comum, tudo que existe nesses vários níveis do universo, essa origem comum faria com que houvesse correspondência em cada um dos níveis. Porque já que tem a mesma origem, em cada estação de existência, guardaria afinidade com a que existe subsequentemente em outros níveis mais abaixo ou mais acima. É interessante que esse princípio também, de certa forma, se assemelha ao princípio hermético, de o que é abaixo é como é o que está em cima, e o que é em cima é como o que está embaixo. Né? Então, a gente vai vendo várias correlações que, talvez numa perspectiva junguiana, poderíamos chamar de configurações arquetípicas que se expressam em várias épocas, em vários pensadores, em várias comunidades, de maneiras diferentes. O Luciano tendo o desafio de manter o fio de meada e dá vontade de trazer Heráclito, dá vontade de trazer Plotino, Pitágoras, vários que vão tendo muitas correlações com o que o Swedenborg nos traz. Então, a ideia de Swedenborg nos traz Corban, a ideia de Swedenborg sobre a cosmologia espiritual é uma ideia tripartida. Tripartida, então, em céu, mundo intermediário, ou mundo espiritual, mundo dos espíritos, e inferno. Essa seria a cosmologia base do Swedenborg. E ele nos traz, é interessante a gente pensar que não deixa de ser o mundo dos espíritos um mundo intermediário, um mundo que funcionaria talvez como um mundo imaginal ou algo semelhante a isso.
para Swedenborg, e é muito interessante ver como a ideia dele é uma ideia bem não literalista das ideias da Bíblia, é uma ideia bastante simbólica, ou bastante ligada a uma interioridade. Ele fala que o céu não seria principalmente um lugar específico, uma localização no cosmos ou, enfim, na vida. O céu seria principalmente um estado de ser, um estado de consciência. Assim como o inferno também seria um estado de consciência, e o ser humano teria potenciais tanto de estar no céu ou no inferno, dado que isso se trata muito mais de estados internos, estados de consciência, estados de ser, do que locais estruturados fisicamente. Então, ele nos traz que tanto o céu quanto o inferno teria uma estrutura. A estrutura do céu seria dominado pelas comunidades angélicas. Teria toda uma hierarquia, toda uma estrutura. E cada uma dessas estruturas corresponderia a órgãos do corpo humano, a faculdades mentais. Assim como o inferno também teria correspondência com partes do corpo humano, com faculdades mentais, mas o inferno seria o que Swedenborg concebe como o anti-homem. Então ele concebe que os céus seria o homo maximus, isso é, seria como se fosse o homem na sua transcendência, nas suas faculdades mais depuradas espiritualmente, e o inferno seria o anti-homem, que seria as faculdades humanas levadas a uma deturpação do amor, da verdade ou da fé. Enfim, no inferno isso apareceria como a deturpação das faculdades humanas mentais e sensoriais. Fica acessível de vermos aí a doutrina das correspondências? Qualquer coisa, fique à vontade aí que eu vou tentando dar alguns exemplos de como é que o Swedenborg nos coloca tudo isso. É interessante também a ideia dele sobre anjos, que eu diria que é diferente da ideia judaico-cristã, perdoa, da judaico-católica, vamos chamar assim, e cristã também, e seria diferente da ideia sufi sobre o anjo, tá? Ainda que com a ideia sufi guarda alguma correlação, que a gente pode pensar sobre isso em outros momentos. A ideia de anjo, para Swedenborg, é a ideia de que os anjos não seriam criados por Deus como entidades separadas, como seres específicos. Não teria uma criação separada de anjos. Os anjos simplesmente seriam os seres humanos na sua condição glorificada. Então, quando o ser humano consegue desenvolver as suas faculdades internas em excelência, com cada vez maior correlação com os âmbitos celestiais, o ser humano evoluiria, ascenderia na escala de níveis e chegaria a ser uma entidade celestial angelical. Então, os anjos seriam, na visão de Swedenborg, os seres humanos glorificados. E esses anjos formariam comunidades angélicas dentro da lei de correspondência que eu havia comentado. Tá? Luciano, Um então exemplo ele dessa, por traz. Não, deixa eu te favor. perguntar. Então ele traz essa ideia do homem que pode evoluir a chegar a essa ideia de anjo, então. Isso mesmo, exatamente, um dos grandes precursores dessa ideia. Tu vê que difere da Sim. ideia sufi, que o anjo seria Isso, como se fosse o gêmeo celestial, seria um ser isso, separado e com uma natureza diferente do ser humano, mas ao mesmo tempo, como o anjo na visão sufi é um duplo do ser humano, então de alguma maneira é como se fosse também o ser humano podendo acessar o seu anjo e se tornar um ser conectado com, enfim, com Deus, né, com os anjos maiores ainda, né? Então a gente vê que tem diferença da questão sufi, mas tem também alguma semelhança. É um ponto que eu trago aqui de forma mais geral para nós juntos daqui a pouco pensarmos e quem sabe isso servir de estímulos para a gente poder criar aí grupos de estudo e possibilidades da gente adentrar mais esse tipo de cosmologia, esse tipo de conhecimento do imaginal. Então, para a gente poder entender ainda melhor, o Swedenborg traz que, por exemplo, os anjos
teriam correlação, as comunidades de anjos teriam correlação, por exemplo, com o coração, que seriam comunidades angélicas vibradas, situadas em correlação com o amor divino, teriam comunidades angélicas em correspondência com os pulmões, que teriam correlação com a cognição divina, ou entendimento, ou sabedoria divinas, e assim por diante. Então, olha toda a correlação que o Swedenborg vai buscando estabelecer entre o alto e o embaixo. Assim como os espíritos malignos ou infernais também formariam um corpo invertido, um corpo maligno, que seria, como eu comentei antes, ao invés do Homo Maximus, a comunidade de demônios ou seres infernais formariam o anti-homem, aquilo que é a perversão dos atributos humanos. Essa é a visão swedenborgiana. Então, a partir dessas visões, o Swedenborg divide a história da raça humana em 3 fases: a humanidade celestial, a humanidade espiritual e a humanidade material. Seria uma forma de ver a história humana com uma visão sobre, vamos dizer assim, uma visão de hierognose, né? Uma visão mais espiritual. Então ele fala que essa hierognose, isso é, a correlação entre o material e o espiritual, era a forma como as primeiras humanidades viam a realidade. Então, a perceber por meio de um sistema de correspondências, esse que eu estava comentando agora antes, a humanidade celestial, que foi a primeira humanidade, via que tudo no mundo natural, material, na verdade, corresponderia a uma realidade superior, celestial. Uma vez que a humanidade celestial perdeu a sua habilidade de perceber diretamente a realidade material, a humanidade celestial se transformou ou caiu em humanidade espiritual. Aqueles que pertenciam à humanidade espiritual conservavam uma certa memória, ou às vezes apenas uma crença, na realidade espiritual. Finalmente, essa humanidade perdeu até mesmo coletivamente a crença no espiritual. E justamente, segundo Swedenborg, foi essa humanidade que foi obrigada a passar pela catástrofe espiritual que chamamos de dilúvio, onde já não havia percepção de nada além da materialidade dos objetos externos. E aqui eu puxo para fazermos uma certa conexão com os textos sufis sobre o exílio, né, Marlúcio? Quanto tem uma certa semelhança, essa perda de uma visão simbólica, espiritual, de conexão entre o material e o espiritual, que aparece nos escritos sufi como a ideia do exílio. Isso é, a pessoa fica separada do mundo imaginal, do oriente, do celestial, do anjo, e a visão da pessoa fica atolada em uma visão material e literal, sem conseguir adentrar na dimensão profunda e simbólica. Então, traçamos alguns desses paralelos, tá? Corbin, então, também faz uma interpretação do que seria a transgressão de Adão e Eva, isso é, a expulsão do paraíso, em que ele fala que isso seria, na verdade, uma representação de uma transformação de consciência, de um estado interior elevado para um estado inferior dominado pela razão separada e pelos sentidos. Sentidos no sentido de 5 sentidos. O Jardim do Éden simbolizaria a consciência iluminada. E, justamente ao comer do fruto, a humanidade se separou dessa consciência iluminada e passou a julgar as coisas por si mesma, julgar o que é o bem e o mal por si mesmas, rompendo a ligação com o sagrado, com o celestial. A expulsão, portanto, na visão do Swedenborg, não seria um castigo divino, ou um castigo externo, mas justamente o fechamento da percepção espiritual, que só pode ser restaurada por meio de uma regeneração interior. Corbin também discute a versão de Swedenborg sobre o dilúvio. O dilúvio, segundo Swedenborg, simbolizaria um processo de inundação das falsidades e desejos que tomaram conta da mente humana naquela época do dilúvio bíblico. Não seria uma punição divina, mas uma imagem da alma sendo submersa por confusão espiritual e existencial. A Arca de Noé
representaria a preservação de um remanescente espiritual, contendo sementes de uma nova capacidade de receber a verdade e o bem divinos. Corbin ressalta que nós encontramos num grande jurista, que eu comentei antes, um grande jurista islâmico, Qadi al-Numan, ele interpreta o dilúvio de uma forma muito semelhante. Interpretaria que a água seria o conhecimento que dá a vida, mas também um conhecimento que pode sufocar e que poderia causar morte, se não se buscar o refúgio da arca espiritual do conhecimento. Então, toda uma correlação de um ocidental que interpretou a Bíblia dessa maneira e uma pessoa no contexto islâmico que interpretou de forma muito semelhante. Então, buscando dar uma leve apressadinha aqui, que ainda temos alguns elementos, nós vamos ver que existe uma grande semelhança entre a ideia de correspondência e a ideia de ta'wil no sufismo. Ideia que Marluce muito bem explorou no seu trabalho ligado ali à defesa. Então, no Islã esotérico, ta'wil seria a prática de interpretar textos sagrados. E poderíamos expandir a prática de interpretar o texto que é a própria vida, indo além do sentido literal para alcançar o sentido interior escondido. Seria, portanto, um procedimento hermenêutico, que através de rima, que nós iremos abordar daqui a pouquinho, que é rima, mas tem correlação com o coração, permite ir da apresentação literal em direção ao sentido original, o que muitas vezes vemos como epistrofê, na obra de Hillman, a reversão à ideia arquetípica original. Então, dessa maneira, com esse tipo de hermenêutica, tanto Swedenborg quanto os islâmicos concebiam que os textos sagrados tinham vários níveis de sentido, acessíveis mediante um procedimento hermenêutico correto, que não seria apenas técnico ou cognitivo. O procedimento hermenêutico seria baseado na percepção visionária do coração, tanto no sentido sufi, quanto talvez no sentido de Swedenborg, que fala que é necessário um outro estado de ser para adentrar a lei de correspondências. Desse estudo, então, sobre a relação da correspondência de Swedenborg e o pensamento imaginal sufi, nós vemos que nessa ontologia o imaginal espiritual não estaria isolado em um paraíso distante e incomunicável. Seria justamente o imaginal e o terrestre, um seria espelho do outro. Segundo a doutrina das correspondências, cada um desses níveis estariam em inter-relação. Nesse sentido, a ideia de símbolo tem grande importância, pois seria uma ponte entre o sensível e o material, porque justamente o imaginal se expressaria também através de símbolos. Falando em símbolo, não poderíamos esquecer de Jung. Então, trarei um breve elemento junguiano aqui, para a gente poder pensar a teoria de correspondências, como talvez os ensinos, os conceitos de Jung podem ter correlação com essa ideia também. Como, por exemplo, na ideia de sincronicidade. Nós vemos que a ideia de sincronicidade trata justamente de uma correlação ou uma coincidência significativa e não causal entre um evento interno e um evento externo. Então, nós vemos que essa coincidência significativa, poderíamos trocar a palavra por uma correspondência entre esses dois níveis. Um nível interno, psíquico, e um nível externo, material, da vida mais cotidiana. Poderíamos dar um exemplo aqui. O Luciano tem um sonho, por exemplo, em que está passando por um viaduto, por baixo de um viaduto, encontra Marluce e conversam nesse sonho sobre Corbin. Quando vê, eu acordo desse sonho, pego minhas coisas, vou para o trabalho, passando por um viaduto, encontro a Marluce e, lembrando do sonho, conversamos sobre o imaginal e sobre Corbin. A coincidência entre esses dois eventos poderia justamente se pensar em uma correspondência entre o evento interno, o sonho, e o que aconteceu na realidade material. Dois níveis
ontologicamente distintos, mas que se correlacionam por um fator simbólico e um fator que a gente poderia chamar de imaginal. Tá? Temos outro exemplo no livro A Natureza da Psique, capítulo Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico, em que Jung propõe uma correspondência entre instinto e arquétipo. Isso é, o instinto seria a base física e quitônica do arquétipo, e o arquétipo seria o polo espiritual do instinto, trazendo seu significado. Poderíamos imaginar que um seria o espelho do outro, instinto e imagem arquetípica, estando conectados por correspondência. Nas palavras de Jung, o dinamismo do instinto situa-se, por assim dizer, na parte infravermelha do espectro, ao passo que a imagem instintiva se localiza na parte ultravioleta. Depois que Jung explica melhor esse uso metafórico dessas cores, ele ressalta que a percepção da realidade do instinto e a sua assimilação nunca se dão no extremo vermelho, ou seja, pela absorção e mergulho na esfera instintiva, mas apenas por assimilação da imagem, que significa e ao mesmo tempo evoca o instinto. Para os que conhecem bem a fenomenologia religiosa, nos fala Jung, não constitui nenhum segredo o fato de que, embora a paixão física e a paixão espiritual sejam inimigos mortais, contudo não deixam de ser irmãs, e por isto basta apenas um pequeno toque para que uma delas se converta na outra. Podemos enxergar aí, nos fala Jung, ou perdão, fala Luciano, uma grande correspondência, uma semelhança com a doutrina de Swedenborg, em que realidades de níveis diferentes, trouxe o exemplo aqui, instinto e arquétipo, na verdade teriam uma correlação, um elo oculto, em que um seria o espelho de outro em níveis ontológicos diferentes. Tudo isso aqui o Luciano esboçando junto com vocês, pessoal. A gente está aqui construindo junto possibilidades de conhecimento. Caberia a futuros estudos a gente também avaliar a relação com essa ideia de correspondências, com a ideia do imaginal, outras ideias junguianas, como o nos mundos, o psicoide, que poderia também ter boas correspondências com as reflexões que a gente está aqui esboçando. Então, proponho aqui nesta fala de hoje que toda vez que conseguimos perceber estas correspondências, esses elos, estamos mais perto do símbolo e mais perto do imaginal. Talvez na própria ideia de símbolo, intrínseca está a ideia de correspondência e união entre níveis diferentes, pois como nos traz Verena Cast, em artigo publicado no site da Associação Internacional de Psicologia Analítica, a palavra símbolo vem do grego símbalen, que significa juntar, unir. Um símbolo, portanto, é algo composto, o algo visível de uma realidade invisível. Finalmente, nos traz Verena, tudo que existe no mundo, então, por consequência, tudo que vivenciamos significa algo, tem um significado mais profundo. Agora, o Luciano falando. Então, o imaginal é esse lugar de encontro, de aprofundamento, onde imagem une dentro e fora, espírito e matéria, consciência e mundo. E nesse ponto, não teria como não chamar James Hillman, não poderia faltar aqui na nossa conversa. Junto com Hillman, proponho que, para adentrar na esfera do imaginal, para perceber profundamente correspondências, e Hillman, em sua obra, fala muitas vezes que o pensamento analógico, o pensamento imaginal, é um pensamento em similitudes, em correspondências, encontrar as similitudes que existem nos eventos, nos fenômenos, nas imagens. Proponho, então, com Hillman, que se torna necessária uma forma de percepção que não seja apenas cognitiva e intelectiva para adentrar nessas paragens. Se faz necessária a faculdade imaginativa que ocorre no coração. Como a Amanda Fraga, que está aqui, nos traz muitas vezes nas suas oficinas
incríveis que eu recomendo amplamente. Então, justamente esse coração, esse pensamento do coração, ele aparece muito bem descrito na obra de Hillman, O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo, em que ele escreve essas ideias que enfeixam e que resumem e que aprofundam as ideias que eu esbocei na noite de hoje. Nos fala Hillman. Rima é uma palavra árabe impossível de ser traduzida por um único termo. Era empregada pelos místicos sufis para descrever a determinação, a força de vontade e a intencionalidade do coração. Só que rima é também o próprio coração, não apenas como músculo, como carne ou bomba de fluidos vitais, mas enquanto órgão sutil, que percebe as correspondências, as palavras de rima, entre as nuances da consciência e as correspondências entre os níveis de ser. Essa capacidade de compreensão acontece por meio de imagens, que são uma terceira possibilidade entre mente e mundo. Cada imagem contém em si mesma qualidades tanto de consciência quanto qualidades do mundo. Essa inteligência imaginativa mora no coração. Inteligência do coração, portanto, significa um conhecer e um amar simultâneos por meio do imaginar. A ação característica do coração não é o sentimento. Olha que frase, né? Mas a visão. A ação do coração não é o sentimento, é a visão. O coração não é tanto o lugar do sentimento pessoal, como é o da verdadeira imaginação, a imaginatio vera que reflete o mundo imaginal no mundo microcósmico do coração. O poder criativo de rima, nos fala Hillman, põe milagrosamente para fora aquilo que foi imaginado interiormente, tornando reais as figuras da imaginação, aqueles seres com os quais dormimos, caminhamos e falamos, os anjos e daimones. Rima é o modo pelo qual as imagens que acreditamos criar, isso é, que achamos que é fantasia, as imagens nos são apresentadas não como tendo sido criadas por nós, mas genuinamente criadas, como autênticas criaturas. Essa visão, fala agora o Luciano, é capaz de produzir um reencantamento do mundo. Pois, como diz Jung na obra A Vida Simbólica, volume 1, por causa da mentalidade científica, nosso mundo se desumanizou. O homem está isolado no cosmos, já não está envolvido na natureza e perdeu sua participação emocional nos acontecimentos naturais que até então tinham um sentido simbólico. O trovão já não é a voz de Deus, nem o raio seu projétil vingador. Nenhum rio contém qualquer espírito, nenhuma cobra incorpora sabedoria, e nenhuma montanha é ainda habitada por um grande demônio. Também as coisas já não falam conosco, e nós não falamos com elas. Vemos nesse trecho do Jung uma descrição muito interessante, muito semelhante ao que Swedenborg fala da perda da hierognose, da perda dessa visão que consegue enxergar o imaterial no material, o simbólico naquilo que reside no mundo sensitivo e sensorial. Buscando concluir e refletindo sobre todas essas ideias, seria interessante nos perguntar: que cosmovisão, que visão ontológica tem habitado nosso olhar e nosso coração? Que concepção temos tido sobre o que é o mundo, sobre qual é a natureza do ser e da realidade? Perguntas demasiadamente filosóficas ou metafísicas para um psicólogo clínico? Fico com o Jung quando diz: nós, os psicoterapeutas, deveríamos ser filósofos ou médicos filósofos. Trouxe hoje aqui em minha fala um esboço interpretativo da ontologia que embasa a visão de Corbin e de Swedenborg.
interpretando que essa ontologia é uma ontologia do imaginal, uma visão de que existe correspondência entre os vários níveis de ser e de existência, e que o imaginal seria uma espécie de fio conector e mediador dessas correspondências, tecendo imagens e símbolos, produzindo visões e transformações no ser. E que, sem a visão e o pensamento do coração, tomaremos essas imagens do imaginal como fantasia, ou mero misticismo, ou banalidade. Mas com rima, a intencionalidade ardente do coração, podemos enxergar correlação, correspondência e vivacidade naquilo que o materialismo, o cientificismo ou o fanatismo separou e matou. Mas, em uma visão mais apressada, poderíamos pensar que essa ontologia apresentada aqui hoje seria uma ontologia dualista da realidade. Por exemplo, o arquetípico espiritual seria superior ou estaria em oposição ao material. Não penso dessa maneira. A doutrina das correspondências propõe um paradigma não dualista, na minha visão, mas de interrelação. Assim como o sufismo e o esoterismo islâmico propõem uma visão de que a vida material não é vazia nem inferior. Ela é um livro riquíssimo e apaixonante. O livro que temos em nossa casa, o livro material que temos em nossa casa, pega pó, fica velho. Mas é a materialidade desse livro que permite ler suas palavras e viajar através delas para as profundidades do inferno, para sublimes voos espirituais e para tantos outros lugares. Assim, talvez seja o livro do mundo e da vida cotidiana. Suas linhas são o vale de fazer alma, a ponte para profundas paisagens. Tanto o corpo de um livro quanto o espírito dele são importantes. Um são o espelho do outro, tecendo voos e raízes imaginais. Muito obrigado pela incrível paciência de vocês, 20 e 59. Mil perdões a extensão desse texto. Obrigado. Luciano, nós que agradecemos, né? Tantas reflexões super profundas, dá vontade da gente ficar aqui conversando, né? Imagino que todos tenham muitas perguntas também. Eu acho que isso é a deixa, né, Luciano, para um próximo encontro, da gente continuar, né, falando desse tema. E obrigada pelas tuas provocações também, né, nos fazer refletir. E fiquei pensando nos sufis, assim, né, que eles têm toda esses rituais de polir o coração, né? Acho tão bonita essa imagem para a gente poder ter essas percepções imaginais, né? Então, Especial. só temos a te agradecer, né? Eu acho que trouxeste um material riquíssimo para nós, vai estar gravado no canal do YouTube do Instituto, né, Guadalupe? Então, a gente vai ter acesso a isso para poder estudar, né? Então, muito obrigada, Luciano, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, É, eu, nossa. eu, eu agradeço, né? Agradeço a Marluce também por conduzir, agradeço em nome do núcleo, agradeço muito ao Luciano. E que bom que está gravado, né? As provocações são interessantíssimas. Em vários momentos me deu vontade de, de pegar essas vias paralelas, né? Porque são muito, realmente, nos capturam, né? De querer saber as relações, enfim. E que bom que está gravado, porque é muita coisa também para elaborar, né? Então, é um conteúdo muito encantador, tu trouxeste de uma forma muito clara, mas é muito denso Bom, também, né? Então, depois eu mesma, né, vou rever com muito gosto, né? Então, assim, gente, quem quiser depois rever, demora um tempinho até a gente colocar mesmo, né? Tá gravado na nuvem, enfim, colocar lá, mas vai estar disponível. E a gente agradece a vocês que estiveram aí conosco, né, nesse assunto que tanto nos cativa. Encontro que vem vai ser divulgado no Instagram, a gente ainda não tem a data, vai ser divulgado o encontro tanto quanto o assunto. E a gente convida a todos e ao Luciano aí, né, quando conseguir um tempo para também se juntar a nós
porque é sempre uma alegria, assim, te ouvir e também reforçar esses laços dessas pessoas, né, como nós, que têm esse interesse aí pela área da espiritualidade. E, gente, eu não vou abrir para perguntas, não vou me alongar para a gente conseguir, né, cumprir aí com o que nós combinamos. Então, deixo um abraço a todos, o convite para continuarem conosco e que todos tenham aí uma noite de muita reflexão, né, nesse lugar do imaginal e nesse coração que pulsa aí dentro de tudo que a gente falou. Então, uma boa noite a todos e fiquem todos bem. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Muito maravilhoso estar com vocês. Obrigado pela presença de cada um, tantos rostos queridos, tantos corações queridos. Obrigado por toda essa baita energia que chegou aqui para mim. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Luciane e Marluce. Boa noite, então. Tchau. Obrigadão pelo Boa convite. Boa noite, noite. obrigado. Tchau, tchau.